Olá, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Amém? Hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 11, que é a lição do dia 10 de dezembro de 2023. Também quero desejar a todos aí, nesse dia 10 de dezembro, que vai ser domingo, o dia da Bíblia. Comemore, use a sua Bíblia, divulgue e fale sobre a importância que tem a Bíblia. A lição de hoje é: o verdadeiro discípulo é uma referência do serviço cristão. E a pergunta é: você é uma referência no serviço cristão? Se não é, precisa ser. E se já é, continue sendo referência, porque alguém se espelha em você. O texto áureo dessa lição está na terceira epístola de João, verso 12, capítulo 3 e verso 12. Todos dão testemunho de Demétrio. Quem era Demétrio? Presbítero de uma igreja. E quem estava dando testemunho dele? Os crentes e pessoas não crentes. Lembrando que pessoas crentes e pessoas não crentes dão testemunho da gente. Então, você quer que alguém dê um bom testemunho de você? Seja referencial, seja exemplo. Até a mesma verdade, e também nos testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Na verdade aplicada, o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue exemplo de ministério de Jesus. Aí, o bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo da trajetória. Então, a nossa trajetória tem que ser sempre de bons exemplos e bom testemunho. Nós precisamos dar bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Os objetivos são 3: expor a importância do testemunho, ensinar como ter uma vida transformada e ressaltar aspecto da prática do bem. O texto de referência se encontra em 1 Pedro 3, verso 8 ao 12. Tá? O motivo de oração: ore para que o discípulo construa uma trajetória reconhecida pelo bom testemunho. Opa! Ore para quê? Para que o discípulo construa uma trajetória pelo bom testemunho. Ei, o bom testemunho é tudo na vida de uma pessoa. As pessoas nos conhecem pelo bom testemunho e também pelo mau testemunho. Então a pergunta é: como é que as pessoas nos conhecem? Pelo bom testemunho e pelo mau testemunho. Se você dá um mau testemunho, as pessoas te conhecem. E se você dá um bom testemunho, as pessoas te conhecem. E quando você dá um bom testemunho, você deixa um bom referencial para alguém te seguir. Aí alguém vai te seguir, alguém vai se espelhar em você. Tá? Então aqui é o motivo de oração. O termo testemunho no grego é martúria, que significa, ou que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal. O testemunho cristão é pessoal. Então eu tenho o meu, você tem o seu. E é produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Tá, lá no tópico 1, no preâmbulo do tópico 1, ele vai falar de credenciais do bom testemunho. Ao escrever sua terceira epístola, João teve o tríplice objetivo. Quais são os 3 objetivos que João escreve aqui na epístola? Elogiar, incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio com relação aos mensageiros itinerantes que iam de lugar ao outro para pregar o evangelho. Segundo,
advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes. E o terceiro, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Dos três personagens, surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que eles se tornassem exemplos a serem imitados ou evitados. Lembrando bem, o bom testemunho você pode imitar e o mau testemunho você pode evitar. Quem quer seguir pessoas que dão maus conselhos, maus exemplos? São poucos os que seguem, ninguém quer. Então, dos três obreiros aqui, 2 davam um bom testemunho e o terceiro dava um péssimo testemunho. A pergunta é, que testemunho você tem dado diante da sociedade e do mundo? Bom testemunho ou um péssimo testemunho? Como é que as pessoas avaliam você no dia a dia? Sabe como que as pessoas vão avaliar você no dia a dia? Pelo seu comportamento, pela sua postura e pelo seu caráter. Nós somos avaliados no nosso dia a dia pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, tá? E pelo caráter. Então tá aqui, ó. O tópico 1.1 ele resume dizendo o seguinte, ó: compaixão e amor. Esses dois atributos aqui, os dois obreiros tinham, que era Demétrio e Gaio. Diótrefes já não tinha essa característica aqui, tá? Compaixão e amor. A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão em diversos momentos, mostrando o quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheio. Compadecer-se no grego é esplanchizomai, que significa ser movido pelas entranhas, pois acreditava que as entranhas eram a sede do amor e piedade. Jesus era o testemunho vivido do amor de Deus. A atitude a ser limitada e indispensável aos que exercem a liderança na igreja. Então, ó, nós temos que imitar essa atitude de Jesus. Qual? Compaixão e amor. E esses dois discípulos, esses dois obreiros aqui, imitavam Jesus. O terceiro, não. E aí? Quem você está imitando? Tópico 1.2. Uma outra característica que Jesus tinha, mansidão. E que Diótrefes não tinha, Gaio e Demétrio já tinha, mansidão. Ser manso não significa ser fraco, tá? Que fique bem claro isso. Ser manso não significa ser fraco. Não. Ser manso não quer dizer você é fraco, mas pelo contrário, dominado pelo Espírito de Deus. A mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito. Portanto, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, você vai encontrar os 17 itens das obras da carne e os 9 itens dos frutos do Espírito. Você observou? Os frutos do Espírito em Gálatas 5, tá? São 9. As obras da carne em Gálatas 5 são 17. Os dons do Espírito Santo são 9. E dentro dos frutos do Espírito Santo você vai encontrar a palavra mansidão, benignidade. Você vai encontrar lá. Tá? Gálatas 5, versículo 22. E deve ser cultivada por todos os crentes. O que deve ser cultivada por todos os crentes? Mansidão. Mansidão. E a terceira e última aqui, que está ligada aqui às credenciais do bom testemunho, é bendizer e abençoar. Bendizer não é falar mal, é falar bem. Ó, Gaio e Demétrio eram abençoadores, que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Essa característica era visível no auxílio do rebanho de Cristo. E por isso o serviço e conduta dos dois foi enaltecido por João. Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia o seu líder, o que também era visto. Olha aqui, rapaz, que perigo de você
falar mal do seu líder. Isso hoje já virou rotina. Quantas pessoas por aí, agora, não estão falando mal do pastor? Falando mal do seu pastor, falando mal do seu dirigente. Quantas pessoas por aí agora não estão falando mal do chefe, estão numa rodinha, falando mal do chefe, falando mal do líder, falando mal de todo mundo? Isso é fato. Você vai encontrar algumas pessoas fazendo rodinha ou motim, falando mal de alguém. Diótrefes falava mal. Em vez dele abençoar, ele falava mal. Aqui está o perigo de alguns obreiros ser boca grande. Fala mal dos outros. Obreiro falando mal de obreiro falando mal da igreja, obreiro falando mal do pastor. Isso não é legal dentro do corpo da igreja. Então, isso tinha lá, né, lá atrás, mas infelizmente ainda tem essas coisas aqui hoje. Não é diferente, tá? Então, eu fiz um bom resumo aqui. Agora, a parte 2 da lição. Ter uma vida transformada. Ó, ter uma vida transformada, que é exatamente o segundo objetivo, ensinar como obter uma vida transformada. Então, a parte 2 você vai aprender como obter uma vida transformada. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. Se você vê o Pedro de antes e vê o Pedro de depois, você vai ver uma grande diferença na vida de Pedro. Nós precisamos ter a nossa vida transformada. E para isso, nós temos que querer ter a nossa vida transformada. Dá uma olhadinha para você ver como é que Pedro era antes e como Pedro foi depois. Jesus falou com Pedro: Pedro, quando você era moço, você andava do jeito que você queria. Você ia para onde você queria, você fazia tudo o que você queria. Mas, ó Pedro, agora você é velho. Quando você for velho, viu, Pedro? Outro vai guiar você, outro vai conduzir você. E Jesus falou com Pedro: Pedro, quando você se converter, converte também os seus irmãos. Então a pessoa também precisa fazer força para ter a vida transformada. Pedro teve a sua vida transformada. Não só Pedro, Paulo e muitos outros. Tá? De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Olha só. Se você for ver o antes de Pedro, quem ele era antes? Pescador. E quem ele foi depois? Ei, deixa Cristo moldar o seu caráter. Deixa Cristo transformar o seu caráter. Deixa Cristo mudar você. Tá? Fiz o resumo do tópico 2. O 2.1, ele vai falar pelo poder do Evangelho. O Evangelho, Paulo falou que o Evangelho é poder de Deus. Tá? Ó, poder. O termo Evangelho no grego é Eugelion, que significa boas notícias, boas novas do reino de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, Romanos 1,16, que requer transformação, Romanos 12,2. Pedro passou de um homem escravo de rompantes, disposto a ferir pessoas, João 18,10, a um procurador de boas novas. Paulo é outro exemplo do poder do Evangelho, passando de perseguidor a seu defensor e propagador, que reconheceu a sua eficácia. Está vendo aqui? Portanto, eu falei de 2 homens, mas se você for ver na Bíblia tem muitos outros, mas Pedro e Paulo, tá? São exemplos vivos de vida transformada pelo poder do Evangelho. Agora no 2.2, pelo testemunho cristão. Você sabia que o testemunho cristão também ajuda a pessoa a ter vida transformada? O testemunho cristão é muito importante. Quando eu vou lá para o livro de Reis, que eu vejo lá aquela passagem de Eliseu, quando Eliseu passava próximo à casa de uma mulher lá,
ela falou com o marido dela. É uma família que era só a mulher e o homem, não tinha filho. Aquela mulher observava o comportamento. Você sabe onde as pessoas também podem ter a sua vida transformada? Quando eles olham para nós e veem em nós uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude que atrai eles. É? Aquela mulher foi atraída pelo bom testemunho de Eliseu. Ela disse para o marido: eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um homem santo de Deus. Eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um homem santo de Deus. Quem deu esse testemunho? Aquela mulher lá, falando para o seu marido. Então ela falou para alguém que viu algo diferente. Ei, as pessoas precisam olhar para nós e ver em nós algo diferente e transformador. Pelo testemunho. Pelo testemunho. Quando Jesus disse: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que enviou. Ele estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo que tinha comissionado os apóstolos. Observe aí. Observe. Diótrefes estava exibindo um mau testemunho em vez do testemunho cristão, sendo repreendido por isso. Ao contrário de Demétrio, que teve essa condição exaltada por João. Todos dão testemunho de Demétrio. Aqui está um ponto importante. Todos dão testemunho de Demétrio. Ei, será que todos podem dar testemunho de você? Eis a questão e eis a pergunta. Será que todos podem dar testemunho de você? Será que todos podem? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Às vezes muitas pessoas não sabem, mas nós somos avaliados pelas pessoas de fora e pelas pessoas de dentro. As pessoas de fora dão testemunho da gente e as pessoas de dentro também. Observa que Gaio e Demétrio, eles tinham uma vida limpa, onde todo mundo conhecia eles. Você sabe o primeiro lugar que as pessoas precisam dar testemunho da gente? Na nossa casa. O primeiro lugar que as pessoas precisam dar testemunho da nossa vida é dentro da nossa casa. É dentro de nossa casa que nós precisamos dar um bom testemunho. Primeiro, para dentro da nossa casa. Depois, na igreja. Depois, na sociedade. Porque muitas das vezes, e a gente vê relatos por aí, da esposa sair na rua. E aí, fulano, seu marido, ele é um crente fiel, né? Eu nunca vejo ele em confusão, nunca vejo ele em nada. Ele é muito abençoado, né? Se você não der um bom testemunho, ela fala mal de você na rua. O filho fala mal. Você não conhece aquele homem. Ele é homem? Tem esposa que fala mal do marido na rua. E tem esposo que fala mal da mulher na rua. Por causa do testemunho. Testemunho é muito importante. Não adianta você pregar bonito, cantar bonito, pular bonito, mas você não dá testemunho na sua casa. Na sua casa, você é treva. Na igreja, você é bênção. Então não adianta. Na sua casa, no seu lar, você é lobo. E na igreja, você é ovelha. Cuidado. O que tem atrapalhado o ministério de muitos a crescer e a subir é o falso testemunho. Primeiro, na casa. E eu já vi obreiros se envergonhados na hora da consagração. Pastor, não consagra não. Que ele é isso e isso. Passa vergonha. Eu já vi esposas humilhar os obreiros na hora da consagração ou na hora de qualquer outro evento. Então, cuidado. Dê um bom testemunho para a sua família. Para que o seu ministério seja um ministério edificante. Para que a palavra que saia da sua boca
seja abençoadora para o de fora. Então tudo começa dentro de casa. Então esse aqui, ó, é a parte 1, 2. A parte 2, 2, né? A parte 2, 3. Pelo poder do Espírito Santo. Quando nós damos um bom testemunho, o próprio Espírito Santo, ele já convence a pessoa através do nosso testemunho. E a pessoa é impactada pelo nosso testemunho, pelo Espírito Santo. Ó, o próprio Jesus, quem convocou seus seguidores a serem testemunha. Ele disse que essa condição seria alcançada pelo Espírito Santo, que desceria sobre os seus discípulos. Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo. Testemunhar, ó, sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo, é pessoal. Tá? Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um bom testemunho que honrasse a Jesus, mas a sua reputação não apontava para Cristo. Ele era tido como um péssimo obreiro, um mau exemplo. Se esse Diótrefes era um mau exemplo na igreja, imagine na família. Imagina a família. Tem pessoas que ele é ovelha na igreja e lobo em casa. Ovelha na igreja e mercenário em casa. Ele prega uma coisa na igreja, mas em casa ele prega outra diferente. O testemunho que você dá na igreja tem que ser o mesmo na família. Lembrando que a igreja começa na sua casa. A igreja começa na sua casa. Então, dê um testemunho lá. Olha aqui. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito Santo, que foi constatado quando testemunhou os líderes e anciãos sobre o poder de Jesus. Quando Pedro testemunhou, as pessoas viram em Pedro uma diferença. Quando nós formos dar testemunho de Jesus, as pessoas precisam ver em nós uma diferença. Por quê? Porque o testemunho que Pedro estava dando agora causava arrepio, espanto, admiração nas pessoas, ao ponto das pessoas sentir algo saindo de Pedro que eles não conseguiam explicar. O que era? A presença do Espírito Santo. Ei, eu posso cantar bonito, mas sem a presença não sou nada. Você pode pregar bonito, mas sem a presença você não é nada. Você pode adorar bonito, mas sem a presença não é nada. Você pode andar bonito, mas sem a presença você não é nada. Nada. Infelizmente. Paulo é exemplo do poder transformador do Espírito Santo. Ele deixou de ser Saulo e foi transformado. Aqui está o problema. Deixar de ser quem nós éramos para ser quem Deus quer que nós sejamos hoje. Guarde essa palavra. Deixa de ser quem você é e deixa Cristo ser em você quem ele precisa ser para o mundo testemunhar o poder de Deus na sua vida e na sua família. E a terceira parte da lição é exatamente o terceiro objetivo: ressaltar aspectos da prática do bem. Mas no finalzinho do tópico 2, 3, eu ensinei o quê? Que uma vida transformada deve passar pelo Evangelho. Uma vida transformada deve passar pelo Evangelho. Você vê na Bíblia muitas pessoas que teve um encontro com Cristo, teve a sua vida transformada. Mas, presbítero, por que muitas pessoas têm encontro com Cristo e continua a mesma coisa? Porque simplesmente a semente não caiu na boa terra. Pode ter caído na beira do caminho, pode ter caído entre os pedregais e pode ter caído entre os espinhos. Não caiu na boa terra. A semente não caiu na boa terra. Por esse motivo que muitas pessoas simplesmente entraram no Evangelho. Ei, guarde isso. Tem muitas pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Aí é que está o problema. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança de atitude.
Evangelho é mudança de caráter. Evangelho é mudança de personalidade. Tem muitas pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou neles, nunca esteve neles. Por isso que continuam do mesmo jeito. Não tem vida transformada. Então, eu ensinei que uma vida transformada deve passar pelo Evangelho transformador, para assim exibir o verdadeiro e bom testemunho do cristão. Aí quando você sai na rua, eu vejo que aquele homem lá é um santo homem de Deus. Eu vejo que aquela mulher lá é uma mulher santa de Deus. Aí eu vou lá para Mateus 5:16, quando Jesus falou assim, olha, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e glorificam a vosso Pai que está no céu. Quando fala resplandecer a nossa luz diante dos homens, é dar um bom testemunho diante das pessoas, para que as pessoas apontem para Cristo, glorifiquem a Cristo através da nossa vida. Certo? Então está aqui, ó. Vivendo para fazer o bem, que é o tópico 3. O termo bem no grego é kalopoeio, que significa agir corretamente. Fazer o bem significa agir corretamente. Fazer o bem é a essência do Evangelho. É a forma como Jesus viveu na terra. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas afastar-se do mal. Testemunhar Jesus é mostrar o bem. Ó. O tópico 3.1, ele vai dar um conselho. Aparte-se do mal. Ei, se eu estou no Evangelho, e o Evangelho é a essência do bem, por que eu continuo praticando o mal? Porque eu não tive um encontro verdadeiro com Cristo. Ó. O termo mal no grego é kakos, que refere-se a uma natureza perversa no modo de pensar, sentir, agir. Baixo, errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, olha quantas coisas, destrutivo e venenoso. Rapaz, quantas coisas juntas. Diótrefes fazia o mal e era repreendido por sua conduta. Contraria a de um líder comprometido com o reino de Deus. Olha só. Rapaz, esse aqui era um péssimo obreiro, só fazia o mal. Nunca fez o bem. Então ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Se esse obreiro aqui só fazia o mal, ele não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Cristo não entrou nele. Ele entrou no Evangelho, mas o Evangelho não fez nada na vida dele, não transformou. Ei, Evangelho é transformação, é mudança. Então o Evangelho não mudou a vida desse péssimo obreiro aqui. E continuou a mesma coisa que ele era. Infelizmente. Tá? Suas perversidades feriam as pessoas. Ó, suas perversidades feriam as pessoas que ele deveria pastorear com amor. Diótrefes também usava sua boca para proferir maledicência contra João. Misericórdia! Usava a boca para falar mal do obreiro. Gente, o que mais tem hoje são pessoas que usam a boca para falar mal de um obreiro. E boa parte deles são do meio gospel evangélico. Se fosse de um mundo onde as pessoas não acreditam, tudo bem. Mas no meio gospel não pode ter isso. Mas tem. Olha só. A quem deveria honrar consolida. Aparta-se do mal. Apartar-se do mal significa desviar das coisas que não agradam a Deus. Então, aqui, ó, você aprendeu mais uma aqui. Afastar do mal é se desviar daquilo que não agrada a Deus. Ei, e quais são as coisas que não agradam a Deus? Vai lá para Gálatas 5, você vai ver lá os 17 itens ou coisas das obras da carne. Você vai ver lá. Eu não preciso nem citar. São 17 coisas que nós devemos se afastar e tomar cuidado. Ei, afasta-se do mal, aparta-se do mal. Né? Desviar das coisas que não agradam a Deus. Não testemunho sobre Jesus, que são contrárias ao modus operandi do reino de Deus. Então, tem muitas coisas aí que nós temos que se afastar, mas as pessoas, em vez de se afastar, estão se encharcando cada vez mais no lodo. Infelizmente. O tópico
3.2, buscar a paz. O termo buscar a paz no grego é zeteo, que significa procurar a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o homem passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratício, a morte. Abel por seu irmão Caim. Assim o mundo tem sido influenciado negativamente pelo inimigo, que é homicida e continua semeando contenda e discórdia. João 8,44 vai dizer que ele é o pai da mentira. Mas Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. Enquanto João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, lá em Isaías 9:6 vai dizer que Jesus ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus oferece a verdadeira paz. Ele falou bem claro, João 14:27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas então é o seguinte, eu não vou dar a minha paz como o mundo a dá. Tá? Então aqui, não há paz sem Deus. E é nele que devemos buscá-la. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, era um homem de temperamento belicoso, mas acabou se tornando um pregador da paz, ensinando a igreja a buscá-la e a segui-la. Diótrefes era aquele tipo de pessoa que denigre a reputação da igreja. Misericórdia! Quem era Diótrefes? Denegria a reputação da igreja. Hoje o que mais tem são pessoas denegrindo a imagem da igreja. Falando mal da igreja. Essa igreja não presta, essa igreja é isso. Ué, você não presta, o que você está fazendo lá dentro dela? Ei, se a igreja não presta para você, você está fazendo o que nela? E ainda pede que ela ore por você. Não deveria nem orar se você falar mal dela. Desculpa a verdade, mas infelizmente é isso aí. E o tópico 3.3 e o último, amar a justiça. Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Quem a pratica é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. E quem ignora faz o mal. O rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça, porque ele é justo. E seus filhos devem refletir seu caráter. Ei, se você é filho de Deus, reflete o bom caráter dele. Isso é importante, tá? Gaio e Demétrio refletia a justiça divina na forma como procederiam na igreja e tratavam as pessoas, até mesmo as estranhas. Você observa como eles tratavam. Gaio e Demétrio tratava bem as pessoas de fora e de dentro, enquanto o outro era o inverso. Sempre vai ter pessoas na igreja do lado inverso. E nós temos que orar muito para esse tipo de pessoa se converter. Tá? Eu aprendi muita coisa com um obreiro que já dorme no Senhor já há muitos anos. E tive o privilégio de tirar uma escala com ele. Só tirei uma escala com ele só. E ele ensinou uma coisa muito importante. Existem 3 tipos de crente. O crente convencido, o crente convertido e o crente conversado. Desses 3 tipos, quem é você no meio do evangelho? Convertido? Convencido? Ou conversado? Quem é você no meio dessas 3 aí? Reflita e pense bem. Fazer o bem deve ser prática na vida de um verdadeiro discípulo. Fazer o quê? O bem. Deve ser o quê? Prática. Deve praticar o bem. Que para isso precisa apartar do mal. Para me fazer o bem, eu tenho que sair do mal, eu tenho que largar o mal e desviar dele. Buscar a paz e amar a justiça. Esse tipo de comportamento molda o caráter de alguém que se preocupa em cumprir bem o seu chamado e exibir um bom testemunho que honra Jesus. Olha, rapaz, esse tipo de comportamento molda o caráter. O que molda o caráter? Fazer o bem. Fazer o bem, sempre. Amém? Que Deus abençoe. Portanto, eu fiz aqui, tá, um breve resumo da lição de número 11, tá? Lição de número 11,
do dia 10 de dezembro de 2023. Eu sou o presbítero Edivaldo e esse é o canal Foco na Mensagem, Lição EBD. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, graça e paz.